Olá! Com alegria venho refletir com você sobre as leituras desse 30º domingo do tempo comum e tempo de pandemia. Vocês vão ouvir hoje a interpretação de uma mulher para as leituras propostas. Como diz um historiador argentino, Félix Luna, já se sabe que em matéria histórica a objetividade não existe, porque o expositor, no caso a expositora, é um ser humano, nasceu num determinado local, tem uma certa formação, adscreve a certos valores. Inevitavelmente, vê as coisas a partir de sua própria ótica. Mas asseguro-lhes, diz Luna, é possível fazer uma crônica honesta. Assim, venho eu aqui hoje interpretar as leituras a partir de um honesto olhar feminino do século XXI, ressaltando que não falo como minoria. Muitas das lutas identitárias atuais contemplam minorias, mas, no caso das mulheres, são a voz de mais de metade da população mundial. Somos numericamente maioria. Mesmo assim, mulheres e meninas que habitam este planeta ainda vivem experiências históricas de desigualdade em 2021 e são vozes silenciadas. Por isso, ouvir nossas interpretações é importante. Temos visto uma história sendo contada nos últimos domingos, no contexto da caminhada de Jesus e seus discípulos até Jerusalém, fatos que são narrados em Marcos 10. O que nos traz essa passagem do Evangelho são ensinamentos de Jesus Cristo, que poderíamos ter como coisas prosaicas do cotidiano da época, acontecimentos certamente importantes que foram relatados pelo cronista. Divórcio, participação das crianças, a riqueza e seus apegos materiais, o desprendimento, os privilégios, ações humanas em um contexto cultural com certeza bem diferente do nosso, mas que refletem a humanidade dos discípulos e ainda hoje dizem sobre a nossa humanidade. Eles fazem juntos o caminho para Jerusalém, e Jesus faz dessa convivência um itinerário catequético e teológico, como já foi ressaltado pelas comentadoras nos domingos anteriores aqui no Ministério da Palavra na Voz das Mulheres. As leituras de hoje, em conjunto, nos trazem um projeto libertador de Deus para a humanidade. A primeira leitura fala do cuidado com as pessoas mais vulneráveis, vítimas das mais diversas formas de exploração e injustiça. Na libertação do cativeiro e retorno dos exilados israelitas que haviam ficado dispersos, apenas um resto, poucos e arrasados, o povo que volta está cheio de esperança, o que é cantado no Salmo. São os vulneráveis, são os cegos, aleijados, grávidas e parturientes, os que sofrem, os pobres, os excluídos. Eles têm a preferência e os cuidados de Deus, que os vê como vítimas da desigualdade. O Evangelho narra especificamente a cura do cego Bartimeu. É o relato de um milagre e, mais do que isso, um modelo de fé e de confiança no seguimento de Jesus. É ainda um ensinamento que podemos atualizar para os nossos tempos. É preciso que os vulneráveis de hoje se façam ouvir. O cego gritou. Atenção, mulheres e tantas que sofrem injustiça. Pessoas com deficiência, famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas LGBTQIA+. O cego gritou e se fez ouvir. Jesus atendeu o pedido do cego, que ao contrário de alguns discípulos, queria ver. Não ter medo de gritar, não ter medo de se fazer ouvir. É Jesus em sua pedagogia catequética que nos ensina. O cego gritou, foi ouvido por Jesus, embora os que o acompanhavam achassem que estava sendo inconveniente. Como cego, nós mulheres somos vistas como inconvenientes quando apontamos nossas lutas, quando pedimos por igualdade, quando falamos em justiça e quando gritamos pedindo proteção para não sermos mortas. Contextualizando, recentemente vimos uma senadora ser taxada de descontrolada porque gritou em uma comissão parlamentar de inquérito exigindo do depoente respeito. Convencionou-se que gritar é permitido aos homens, em seus debates mostrando superioridade em suas convicções, mas pega mal para moças que ainda devem ser belas com padrões impostos, recatadas aos sussurros e do lar, sem possibilidade de desejos profissionais. Assim, e silenciosas. Não devem elevar o tom de voz e muito menos clamar para terem seus direitos respeitados. Mas hoje queremos direitos iguais na sociedade, na igreja, na política. Na verdade, queremos ser como cego, ouvidas. Aos que o taxaram de inoportuno, a resposta de Jesus foi mostrar que ele tinha direito à fala, direito de expressar a sua condição e pedir por melhor vida, por vida justa, por equidade. Assim, gritar para relatar as atrocidades que se cometem contra populações indígenas não é uma narrativa. Há crimes ocorrendo e contá-los é nosso dever cristão. Gritar ao lado de mães que juntam corpos de seus filhos depois de incursões policiais em favelas Brasil afora é pedir por justiça. Gritar na defesa de mulheres, jovens e meninas
que não podem mais estudar no Afeganistão é sororidade. Gritamos para dizer que direitos sexuais e reprodutivos são uma pauta das mulheres e é delas esse lugar de fala. Há muitas alegorias nessas leituras. As mulheres grávidas como símbolo da vida, o manto que o cego joga como símbolo de desprendimento e, importante, Jesus pergunta o que o cego quer. Mais um ensinamento de Jesus, que mostra a importância de ouvir o outro. Jesus pergunta e espera a resposta do cego. Precisamos reaprender isso de modo urgente nos dias que correm. Paramos de ouvir o diferente de nós. Achamos que as respostas às demandas deles são as que nós já temos dogmaticamente eleitas. Não, perguntar como a pessoa quer ser chamada não é mimimi. Ouvir sobre pobreza menstrual e compreender o que as mulheres precisam não é criar privilégios. Ouvir como se sentem as pessoas LGBTQIA+, quando são discriminadas e lutar ao seu lado nas suas causas não é apenas tolerância, é respeito. Quando perguntamos, entramos em relação com a outra pessoa. Esperar a resposta de uma pergunta feita mostra a disposição ao diálogo. Ouvir necessidades e desejos é fundamental para quem quer agir para o bem dos semelhantes. Quando ouvimos os que estão conosco na caminhada, construímos um reino mais justo com participação mais equânime. É preciso que as religiões e as igrejas ouçam o que tem a dizer as mulheres. Nós somos muitas. Muitas são também as interpretações possíveis para cada parte narrada na Sagrada Escritura. Certamente nas igrejas mundo afora, neste domingo, muitos falarão só da insistência do cego e da presteza de Jesus em curá-lo. Muitos se preocuparão apenas com o milagre em si, com a magia da fé que cura. A reflexão que deixo hoje é que precisamos ouvir exatamente o que Jesus nos diz com a cura de Bartimeu. E se ainda é preciso gritar para que a sociedade repense e reformule as construções e estereótipos que sustentam e reproduzem as relações injustas, assim o faremos.